Bom dia a todos, bem-vindos ao primeiro webinar da 2IBI de 2021. Nós começámos no final de março com uma série de 12 webinars em 12 semanas. Foram 12 semanas bastante intensas, em que toda a gente estava em teletrabalho e tudo isto era novidade para toda a gente. Hoje o webinar é sobre poupar dinheiro nas compras e no procurement. Para isso eu convidei o Miguel Silva, que nos andava a seguir também já há algum tempo e a assistir aos nossos webinars. E o objetivo hoje vai ser partilhar com vocês algumas experiências e alguns casos práticos e algumas dicas de como é que se podem fazer poupanças nos processos de procurement e nos processos de compras nas nossas empresas. No final deste webinar, nós vamos vos deixar aqui duas ofertas especiais, como foi anunciado quando fizeram a inscrição. Por um lado, o Miguel vai oferecer uma sessão de diagnóstico gratuito a quem quiser fazer esse diagnóstico para analisar os vossos processos de compras e procurement e perceber como é que eles podem ser melhorados para chegar a estas poupanças. E do lado da 2IBI Software, para quem não sabe ainda, quem nunca assistiu a nenhum webinar ou não conhece a nossa empresa é uma empresa que implementa, desenvolve e dá assistência a software de gestão em Moçambique e não só, e que tem alguns produtos próprios, nomeadamente um produto que se chama Request, que é um portal online para gerir requisições internas numa empresa ou numa organização. Eu depois vou falar mais disso mais à frente. E o que nós vamos oferecer é a utilização gratuita desse produto durante 60 dias a quem quiser, e isso não é restringido a Moçambique, é Moçambique, Portugal ou qualquer outro país onde a empresa funciona. Então, Miguel, queres-te apresentar um bocadinho melhor daquilo que eu acabei de fazer? Atuo como consultor de empresas, quer em Portugal, quer em Angola, quer sobretudo em Moçambique, que conheço muito bem. Já sigo o Luís, não no sentido da perseguição, mas no sentido de perceber o trabalho da 2IBI já há algum tempo, e agora podemos nos associar para levar a cabo este evento. Dizer que no território também possuo uma SPC, uma empresa que presta serviços na área da gestão, na área de coaching, e hoje teremos ofertas. Pelo menos a minha forma de compensar, Luís, hoje será oferecer algo no final, devido a este atraso inicial. E eu não vou tomar mais delongas, apenas dizer que uma pequena apresentação que vos vou agora passar, vou tentar colocar as questões que normalmente são aquilo que eu chamo as dores do procurement, e ver como as compras têm alguns processos que muito rapidamente podem ser melhorados. Esta filosofia de chegar aos 20% de savings, eu acho que 20% estamos a jogar, digamos, pela plataforma mínima, porque há muitas empresas que penso que poderão ter um saving ainda maior do que estes 20%, dependendo do âmbito que estejamos a falar. Luís, não sei se me permites, eu partilhava já a apresentação. Sim, podes avançar. Portanto, o que eu peço a todos, conforme vocês têm feito e bem, e eu agradeço, dizem aqui no chat que agora estamos em alta definição. Bom, ainda bem que estamos em HD, então, ainda bem. E queria que vocês continuassem a colocar as questões aqui no chat, e sempre que for pertinente, Luís, podes-me interromper e damos uma pequena partilha. Bom, esta introdução inicial, então, o evento que nos traz aqui hoje, dinamizado pela 2IBI e pela Admicam, que eu estou aqui em representação, tem o título de poupar até 20% nas compras. Nesta breve apresentação, eu não vos vou tomar muito tempo, mas, aliás, eu fui proibido pelo Luís de tomar mais de 20 minutos, eu sou despedido aqui da call, caso ultrapasse os 20 minutos, mas o que é que eu tenho hoje para vos falar? Basicamente, coisas muito pequenas e que vão deixar aqui muitas pistas, creio que muitos interesses, sobretudo a quem está na área. O impacto do Covid e os desafios organizacionais neste âmbito das compras, colocar aqui algum ponto de definição sobre esta diferença entre o que é logística, compras e procurement. Eu devo dizer, aliás, na minha opinião, Luís, que se existe palavra mais pontapeada a nível mundial na logística é a palavra compras. Toda a gente utiliza compras e muitas vezes é utilizada num âmbito em que não é compra, não é?
e fazer aqui depois um pequeno clínico de 2, 3 diapositivos sobre o que é então o procurement, as dores do procurement, dizer em termos de requisitos o que é que um software, e o Luís vai apresentar o portal Request, deve ter em termos de requirements que possa fazer um match com aquilo que são as necessidades da nossa empresa, e um diapositivo só sobre quais são os desafios desta década em termos genéricos da supply chain, porque a logística basicamente está como suporte a tudo isto que no fundo, no seu grande âmbito, é a supply chain. E no final teremos então uma pequena oferta. Aliás, Luís, não é uma, são duas, ok? Eu ofereço logo duas para compensar o meu atraso. Ok. Acho que é justo. Bom, a Admicam é uma empresa que está de direito moçambicano, a empresa que eu represento hoje aqui, enquanto partner. Iniciamos atividade em 2016 e atuamos na supply chain, no procurement, na formação, no coaching, nestas áreas, digamos, transversais. Vocês têm aqui os meus contactos, serão muito úteis depois no final, eu no final vou repetir novamente, para aquelas empresas que desejem então ter uma sessão de até 60 minutos comigo, ou marcarmos uma sessão para analisar as vossas práticas, eu estarei disponível com o maior gosto para poder fazer isso. O que é que foi o Covid no ano passado? Eu não vou repetir muito daquilo que vocês já têm ouvido, da disrupção e do que foi aqueles constrangimentos que existiram e ainda existem. Infelizmente, não sei se vocês estão a par, sobretudo quem está a assistir fora de Portugal, nós estamos, infelizmente, Portugal como o país do mundo com mais casos por milhão de habitantes. Portanto, estamos em primeiro lugar num ranking onde não gostaríamos de estar. E isto do Covid teve a ver com várias questões. Em primeiro lugar, aquilo que era o início de 2020 para a maioria das empresas desmoronou-se por completo, a nível mundial. Eu falo não especificamente dos países que nós estamos hoje a assistir, mas tudo isto foi arrasado, todas aquelas folhinhas de Excel foram todas arrasadas. Existiu e continua a existir uma tremenda pressão sobre a cadeia de abastecimento e, sobretudo, no que se refere à gestão de estoques. Porquê? Muitas empresas tinham o seu estoque, a procura diminuiu e estão com muitas dificuldades em fazer sair o seu estoque. Ao contrário, muitas delas tinham uma gestão eficiente, mas como o abastecimento ficou comprometido, entraram em rupturas de estoque. Isto levou a graves problemas em termos das empresas. Mas o grande problema é que as empresas não fazem genericamente o seu trabalho de casa. As empresas não fazem o trabalho de casa porquê? Porque não têm uma visão genérica da cadeia de abastecimento desde o seu início até o seu final. Apenas estão preocupadas com o seu fornecedor, com o seu cliente, e tudo o que se passa para trás do fornecedor e para a frente do seu cliente não interessa à grande maioria das empresas ter conhecimento. E isto é um erro fatal que no futuro vai ser ainda mais crítico para as empresas que pós-pandemia vão constar da lista dos líderes, digamos, de mercado na sua área de atuação. Em termos gerais, sem vos maçar muito, todos nós viemos para casa e a palavra do momento, tal como nos faz estar aqui hoje, é remote first. Nós estamos aqui hoje porque toda a gente nos mandou para casa e agora qualquer coisa que façamos, preferencialmente, a partir de casa. Mas não se esqueçam de uma coisa muito importante. Mesmo as empresas com os seus colaboradores em teletrabalho têm que ter aquilo que se chamam as pep talks. Nós temos que motivar a equipa, ter uma clara definição de objetivos, para que todos nós durante o dia, mesmo afastados do local físico de trabalho, possamos cumprir as nossas tarefas e muitas vezes, até acho que acontece, ser mais produtivos do que seríamos se estivéssemos fisicamente no nosso secretário, no nosso posto de trabalho. Neste segundo âmbito desta minha apresentação, como vocês veem, vou deixar ficar aqui muitos tópicos, muitas ideias, que permitirão se calhar muitas questões para o debate que nós queremos bastante aberto. Aquilo que eu vos disse há pouco é que as empresas que estão aqui na parte central desta imagem conhecem o seu fornecedor, conhecem o seu cliente, mas depois não conhecem genericamente as fontes do seu abastecimento, nem os desejos, características e sugestões dos clientes finais sobre a utilização dos seus produtos. E esse tipo de informações, quando recolhidas, existem muitos modelos que eu abordo nas formações técnicas que ministro em Moçambique,
e que vos vou dar informações agora também durante esta apresentação, as empresas têm que se preocupar em trocar algum suor por informação. Muitas vezes as empresas, os colaboradores têm muito suor, mas se tivessem mais e melhores informações, suportadas em ambientes partilháveis, num software que desse resposta, que desse outputs, listagens efetivas com valor agregado, elas estariam a melhorar a sua gestão. E melhorar a gestão geral é melhorar a gestão das compras também. Sendo graficamente muito aberto convosco, isto da logística não tem nada que saber. A logística tem várias atividades. As que estão aqui a vermelho chamam-se as atividades primárias da logística e as outras atividades de suporte ou secundárias. Todas as empresas têm este tipo de atividades ou poderão ter este tipo de atividades e ter preocupações, processos e procedimentos para as gerir. O objetivo é que, no momento em que nós estamos, possamos transferir a gestão destas tarefas, suportá-las tecnologicamente. Vocês perguntam, onde é que está o procurement ou o procurement interage com o quê? Bom, o procurement, ok, interage com estas áreas. Ou seja, porque vai ser preciso comprar, vai ser preciso transportar, vai ser preciso gerir o estoque, temos que ter um sistema de informação e de gestão que nos permita dar suporte a isto. O armazém também vai ser responsável por dar o seu input na recepção daquilo que é comprado. Estamos a mexer com o procurement em várias áreas. O procurement por si só não é uma área, não é uma definição fácil de vos dar. Mesmo em termos de uma formação mais larga, teríamos que falar em muitos outros conceitos colaterais. Mas pensem que o procurement é uma atividade que vai estar acima, com funções claramente objetivas, daquilo que deve ser feito na área do sourcing até ao pagamento das faturas. E o que é o procurement? Posso colocar uma questão que eu acho que é algo, nós não combinamos nada disto. Nada. Mas eu acho que é algo que existe sempre uma dúvida enorme sobre o que e às vezes existe a dúvida e nem sequer se sabe que deve haver alguma diferença. O que é o procurement e o que são as compras? Muito bem, muito bem. Não é? Porque muitas vezes mistura-se tudo e acha-se que é tudo a mesma coisa, mas eu acredito que não seja, não é? Luís, vou-te explicar mais à frente o que é o procurement, mas o procurement é a junção de duas atividades distintas, que depois se subdividem num conjunto de outras atividades. A atividade de sourcing, que vai desde o sourcing até ao contrato com os fornecedores, e a parte que se chama do requisition to pay, que é que vai desde a requisição interna até depois à recepção do produto e ao pagamento por parte da contabilidade. São duas áreas completamente diferentes. E mesmo a palavra compras, mais à frente, tenho aqui um gráfico para explicar claramente e responder a esta questão do Luís, pertinente, e que julgo que poderá ser, se calhar, a questão das maioria, porque nós utilizamos as palavras e muitas vezes até pensamos que querem dizer o mesmo, mas elas não querem dizer o mesmo, de todo. Sim. E conforme eu vos disse, a primeira que eu quero esclarecer daqui a pouco é a parte das compras. Porque a maioria das pessoas que diz que é responsável de compras, que trabalha no departamento de compras, não trabalha. Trabalha, se calhar, no departamento de aprovisionamento, que é outra coisa completamente diferente. E há aqui muitas palavras ao barulho, Luís. Ok. O que é, já no diapositivo seguinte, já darei a ti e a todos este meu pequeno contributo. O que é isto das compras? Eu não sabia que isso estava aí, mas parece que estava aí. Está sim, senhor, está sim, senhor. Por isso é que é uma surpresa para ti, assim como a tua apresentação para mim, e ainda bem porque nós colocamos as questões, nós estamos preparados de acordo com o momento, de acordo com aquilo que estamos a ver. Bom, compras. Quando nós utilizamos esta palavra no dia a dia, o que pretendemos dizer é o ato de aquisição. Atenção, aquisição não é aprovisionamento. Procurement é uma função ou atividade que engloba mais elementos, já vimos atrás, da cadeia de abastecimento. Quer tenha suporte ou não, em software específico. Tudo isto pode ser manualmente. Claro. É importante perceber, está aqui a vermelho, que se existe algum setor de atividade onde isto é tremendamente importante, são as indústrias. Porquê?
Porque naquilo que se chama o NPDI, o que vai desde a concepção do produto, ao desenvolvimento, ao lançamento do produto, ok? É muito importante, porque quando nós vemos um modelo de automóvel a sair hoje para o mercado, o sourcing dos componentes já foi feito há 2 anos. Há 2 anos que o sourcing está feito, que os fornecedores principais e alternativos estão identificados. Isto não nasce do dia a dia. Por isso esta função que muitas pessoas não conhecem do NPDI, o desenvolvimento e introdução no mercado de um novo produto, ok? É muito importante e é aquela tarefa obscura do procurement que muitas pessoas dizem, isto procurement não tem valor nenhum. Eu acho que tem um valor tremendo na poupança. E mais à frente vamos ver esta questão dos 20%, 30% ou 40%. Olha, existe aqui outra pergunta, primeira pergunta, obrigado, Joaquim, e que é também, qual é que é a diferença entre procurement e supply chain? Muito bem, muito bem. Como Bom, é que então se eu relaciona? vou voltar atrás então, se calhar aqui esta apresentação, porque tenho aqui neste gráfico que eu passei há pouco, este gráfico aqui é a supply chain. Na sua imensidão, ou melhor, na sua abrangência total. Aquele quadradinho na cor, na parte central do ecrã, é a nossa empresa, que compra aos fornecedores, que estão ali designados como First Tier Supplier, e que tem os seus clientes, os First Tier Customer. Mas depois, este nosso fornecedor compra ao seu fornecedor, que compra ao seu fornecedor, que compra ao fornecedor original. Assim como o nosso cliente pode nos comprar a nós e pode revender quer para localmente, quer pode exportar. A cadeia de abastecimento são as diversas entidades que compõem cada setor, indústrias, grossistas ou centros retalhistas, a rede de retalho e o cliente final. Estas 4 entidades são as 4 entidades que estão na cadeia de abastecimento, que mediante cada negócio poderão existir ou não. Há muitos negócios em que o próprio detentor da indústria tem uma rede de pontos de venda. Neste caso não há nenhum grossista externo. Ele próprio domina a cadeia de abastecimento neste seu setor. Mas mais à frente julgo que será para o Joaquim que será mais perceptível, está bem? Okay. E então, temos aqui outra pergunta, já agora. Semelhante, agora qual é a diferença? Agora é a Sandra. Qual é a diferença entre procurement e sourcing? Sourcing está dentro do procurement. Sandra, mais 1 minuto e meio, 2 minutos e estamos lá. Ok, Sandra? Ok. Eu creio que eu tenho um gráfico que foi elaborado por mim que é tremendamente claro sobre o que estamos a falar. Gostaria de dizer que no âmbito do procurement estão a ser criadas uma enorme panóplia de perfis funcionais dentro das empresas. Temos aquilo que se chama o accounts payable, o order to cash, o quote to cash, procurement direto, non-trade procurement, source to pay. Nós temos aqui uma quantidade. Aliás, saiu um artigo aqui em Portugal há 2 dias que diz as profissões ligadas à supply chain estão entre as 3 principais onde vão abrir postos de trabalho, onde vai haver mais emprego no futuro. E destas palavras todas, por exemplo, nesta cor, estão aquelas que estão diretamente focadas com o procurement. Nesta cor aqui, são aquelas que têm um interface do procurement com a parte comercial. E nesta cor aqui cinzenta, são aquelas palavras do procurement que têm um interface com a parte financeira. São profissões do futuro, são áreas do conhecimento que surgem muito, muito importantes nos dias de hoje. Mas, o que é que se passa nisto? Por favor, não se riam. Quem está desse lado, não se ria, por favor, com o que eu vou falar. Luís, estás proibido de ver aí pessoas a rirem-se daquilo que eu vou dizer, está bem? O que é que acontece na realidade? Na realidade, há uma pessoa dentro da empresa que levanta o braço e diz, eu preciso disto, eu preciso daquilo, eu preciso de qualquer coisa. E depois o que é que acontece? Às vezes, estas pessoas só sabem que precisam, não sabem nada mais. E a primeira coisa que eu devo dizer é, caro colega, qualifique o seu precisar. Escreva num documento no suporte, e creio que tu tens isso no request, as características da sua necessidade.
Porque senão há complicado, não se riam, atenção, eu estou a ver muitas pessoas a rirem-se do lado de lá dos ecrãs, a dizer, ui, parece que o Miguel está a ver a minha empresa. Não estou a ver, Luís, não estou a ver, ok? Não estou. E depois dessa pessoa qualificar o seu precisar, caro amigo, obtenha a aprovação, porque o procurement não é um branco. Eu trabalho no procurement, mas eu não tenho aqui nenhum banco, não tenho aqui nenhum caixa, eu não tenho dinheiro da empresa, por isso, vá ao seu gestor de categoria dos seus produtos e peça-lhe ele o ok. A validação. Porque o procurement não é um banco. Quem pensa que o procurement que é um banco, não é um banco. Não é o BCI, não é o Millennium BIM, não é o Banco Único, não é nenhum banco. Certo? Não é nenhum banco. E depois, caros amigos, explicando isto muito sucintamente, claro, numa formação técnica iremos ver isto ao detalhe, só existem 2 tipos de compras. 2. As compras únicas e repetitivas. O que é que nós fazemos? Nas únicas, basicamente fazemos o sourcing até ao contrato e a partir daí emitimos uma PO. Nas que são repetitivas, vamos ver a lista de produtos e serviços que já estão na lista de serviços contratados a um fornecedor qualificado e emitimos uma PO a esse fornecedor. Miguel, parece fácil. Isto é fácil, mas dá uma dor de cabeça brutal. E agora, respondendo, creio que era a Sandra, aparece aqui aquela palavra que a Sandra disse, não foi? Luís? Ela falou no sourcing, não foi? Sandra, sim. Queria que vocês estivessem com atenção, porque esta parte aqui é das partes mais importantes de suporte à definição de uma equipa de procura. Meus caros, de um lado, devemos ter uma equipa que faça aquilo que se chama o sourcing, a gestão dos fornecedores, que inclua uma definição clara de famílias e de gestores de categoria e que leve este processo até à contratação. A esta fase chama-se o Source to Contract. A este núcleo duro, em termos genéricos, nós podemos dizer que é a fase do sourcing, de pessoas que na prática se chamam compradores. Já vos explico. Depois, surge uma requisição interna, aquela pessoa que levantou o braço, aquela pessoa recebe uma aprovação, aquela pessoa, depois de ter a aprovação, faz que nós imitamos uma PO, a recepção do material, a gestão desse material no nosso stock, daí aquele interface com a parte da gestão de stock, conferência da fatura, aprovação do pagamento e pagamento. E a esta fase chama-se aquilo que genericamente, a nível mundial, é conhecido como Requisition to Pay. Daí que o processo, na sua globalidade, se chama a primeira palavra Source, até à última palavra que é Pay. Source to Pay. E depois, a pessoa que levantou o braço daqui a um mês precisa novamente de um novo produto. Pois, se ele precisa de um produto, basicamente, o que ele vai fazer, ok, é uma reorder dentro do contrato. Mais nada. Exato. E a grande definição que está aqui é, o primeiro bloco de palavras da esquerda, do source to contract, é aquilo que eu admito, entre aspas, que se diga compras. Porque do lado direito nós não temos nenhuma compra, temos apenas aprovisionamento de uma coisa que já foi comprada e definida por um contrato. Muitas vezes, eu sou uma pessoa que tenta explicar as coisas às vezes com uma palavra. A diferença do bloco esquerdo para o bloco direito, a palavra que define a diferença é negociação. Do lado esquerdo existe, do lado direito não existe. Sim. Do lado Portanto, esquerdo existe. A negociação e a definição das condições foi toda definida na primeira parte e depois disso temos um contrato e já sabemos que sempre que precisamos de aprovisionar aquele produto ou serviço, já sabemos a quem é que compramos e em que condições. Claro, e o sourcing deve identificar não só o fornecedor principal, que é aquele que eu tenho um contrato anual ou 2 anos, mas também para aqueles produtos core, 2 ou 3 fornecedores alternativos, dos quais me permitem muitas vezes nestas questões, digamos, de disrupção no abastecimento, ter uma alternativa. Aquilo que na praça se diz, dividir os ovos por vários cestos, não é? Convém de vez em quando dividir os ovos por vários cestos, para que não haja problemas. Exato. E onde é que estão os problemas do procurement? Bom, tudo isto que está aqui é o procurement, ok?
E entre os muitos problemas que existem no dia a dia nas operações, eu vou retirar 2 deste gráfico. O primeiro problema pode-se situar aqui. O problema pode-se situar aqui porquê? Porque muitas vezes o contrato é feito, mas o contrato é feito, é assinado e vai para uma capa. E como não existe sistema informático, quando ele fica depositado, chega uma fatura do fornecedor e muitas vezes eu nem confiro preço, eu nem confiro nada, porque o próprio sistema não dá esses alertas e essas validações, ou seja, não confere que o preço que está na plataforma, que foi colocado pela parte do sourcing, depois é cumprido nas requisições. Porque numa abertura de requisição, o preço, se o fornecedor está qualificado, deve ter uma entrada automática. Deve ter uma entrada automática. O preço unitário deve ter uma entrada completamente automática. Porque já foi contratado. Deve estar definida no contrato. Exatamente. E já está inserido, digamos, na ficha do artigo no sistema, o preço de aquisição. Basicamente é isso. E esta é uma das áreas onde existem muitos problemas, sobretudo de comunicação, de respeito funcional pelas pessoas que trabalham aqui, digamos assim. Conforme eu tenho aqui dentro desta chamada de atenção, é um desafio entre N. Mas existe outro desafio entre N, por exemplo, que é um desafio que se situa aqui nesta área. Ou seja, na parte de chegou o produto, foi conferido pelo armazém, muitas vezes é conferido apenas uma semana e meia depois. Depois chega a fatura tem erros, vai para trás, vai para a frente, e quando é o ato de pagamento, e mais uma vez não existe informação de fazer um double check, ou até inclusive um triple check, entre o contrato, a PO e o papel que eu tenho, eu muitas vezes pago um valor que não é aquele contratado. Porque eventualmente pode ter existido pontualmente um ajuste financeiro nesta requisição. Pode ter havido. Quem é que dá a última palavra ou deve dar a última palavra? É aquilo que se chama o gestor de contrato. O Category Manager, aquele que gera a categoria dos materiais da manutenção, aquele que gera a categoria de materiais de economato, aquele que gera as matérias-primas para a produção, essa pessoa é que tem a última palavra, porque é ela, no fundo, que deve gerir o contrato durante o seu período de vigência. Ok? E este é mais uma vez um problema um desafio de entre N desafios que se situa aqui. De entre N. Exato. Ok? E quais são as dores do procurement? Eu não sei se vocês se revêem neste colega que está aqui. Este colega que está aqui é o Simão. Está com uma grande dor de cabeça, ó Luís, não está? Olha a pergunta. Como é que me diz para que isto é para ontem se nem a requisição está feita? A pressão com que o departamento de procurement, a área de compras ou de aprovisionamento tem perguntas destas todos os dias. Eu vejo mais uma vez aqui 7 pessoas a sorrir do lado do ecrã. Não sei se estás a ver, Luís. Estão aí 7 pessoas a sorrir do lado do ecrã. Outra pergunta. Compro mesmo, mas o senhor já tem aprovação ou não? Como é que quer que passe a compra à frente da aprovação? Quer dizer, eu compro antes de ter a aprovação? Então a aprovação não é primeiro da compra? Estamos aqui a fazer qualquer coisa ao contrário, não estamos? Ó chefe, ó boss, estamos aqui a fazer qualquer coisa ao contrário. O fornecedor já entregou. Quando é que entregou? Ninguém sabe quando é que entregou. No armazém não há comunicação, não vai ao sistema e diz encomenda recebida, disponível em estoque, ninguém sabe. E agora qual é o prazo de pagamento? Andamos a ligar uns para os outros, quando mais uma vez o prazo de pagamento, o custo, está tudo definido no contrato e inserido no sistema. Eu não preciso de andar aqui com percas de tempo, mas há outras perguntas. Alguém de fora aqui a falar com o nosso amigo Mário Cossa, ok? O material que foi entregue não é o que eu preciso. Porquê é que não corrigiram a encomenda? Aí é as compras que têm que adivinhar que o senhor se enganou. Olha que essa está boa. Ó Luís, olha que essa está boa, não está? Ok, essa está boa. Realmente é incrível. E depois, eu faço um novo RFP, um Request for Proposal, ou renovo com o atual fornecedor. Isto sim, já é uma questão, digamos, do procurement. Será que eu vou fazer um award, uma renovação ao contrato ou não? E depois, outra questão como esta que está aqui, ok? No canto inferior direito, que é aquela, caro amigo, se sempre correu bem, peguem no contrato e façam um copy-paste. Façam um copy-paste. Ou seja, mas durante este ano não há novos concorrentes, se calhar com novas soluções tecnológicas, porque não abrir de novo um processo de sourcing para identificar se temos uma melhor alternativa? Isto não pode cristalizar.
Este fornecedor que eu trabalho há 10 anos pode não ser hoje o mais competitivo, eu não digo em preço, mas em termos, por exemplo, tecnológicos, em termos de respeito ambiental. Eu não faço a mínima ideia. Exato. Olha, E as dores. existe aqui Diz, uma pergunta que por acaso tem a ver com isso, que é da Adelaide, que diz: na minha empresa, para cada período, ainda que não, para cada pedido, ainda que repetitivo, deve haver um concurso. Quase todos os contratos são pontuais, somente para aquela aquisição. se estamos a falar de compras únicas, efetivamente, se ela fala em concurso público, penso que estará no setor, digamos assim, Ela estatal. diz concurso, não diz que é público. Mas Diz concurso, pronto, ok. Vamos tentar limitar ao mesmo. Nós, para já, lá está, isto é apenas um explodir de questões que nós devemos ter em linha de atenção. Se o produto é um produto com rotação, não faz sentido fazer compras pontuais. Temos que fazer um forecast de compras e contratar mediante um forecast, porque só assim conseguimos, desde logo, o melhor preço unitário de aquisição, tendo um volume, logo. Se a compra é unitária e se varia em alguma coisa, claro que o pedido é único. Tenho que fazer um a um e tenho que pedir um request for proposal, aquilo que se chamam nas best practices, fazer basicamente aquelas 3 propostas que eu possa comparar, que existe muito na contratação pública. Mais uma vez, eu não sei se me fiz esclarecer, não, são 3 propostas, não é a mesma com 3 logotipos diferentes. Luís, não sei se me fiz perceber, ok? Não sei se me fiz perceber, ok? Acho que entendemos. Adelaide, ficou respondida a questão? Depois diga-nos se tem mais alguma. Diga-nos se sim. Bom, Olha, há muita. sim, Há muita, continua. Ainda há aqui há mais umas muita, questões, mas já falamos. sim, eu vou já terminar também. Há muitas questões então na parte das requisições internas, não sabemos muitas vezes na equipa quem é que tratou do pedido, quem é que está a tratar, às vezes estão 2 pessoas a tratar da mesma coisa, não existe definição. Depois existem muitos e-mails trocados que não ficam depositados no sistema informático, ficam no computador de cada um. Olha, ele enviou para ti a resposta, ou enviou para mim. Tudo isto são entropias ao sistema. E depois, genericamente, a maior parte das empresas, se eu for a classificar a gestão do tempo destes departamentos, ela é sofrível. No mínimo, é sofrível. Ou seja, com o mesmo tempo e com as mesmas pessoas, poderia-se fazer não os tais 20% que são o título deste webinar, mas 50% mais. Ok? Muito bem. Porque se perde o tempo em coisas que deveriam estar estabelecidas e suportadas tecnologicamente. E daí que eu venha falar aqui e dar uma pequena apresentação. Não vou apresentar o software porque eu não conheço em detalhe, mas o que é que deve ter um software? Em primeiro lugar, um software deve ter ferramentas que permitam a produtividade e a melhoria do tempo. E logo aí estamos a falar de uma redução de 20%. E daí que o título do webinar seja um pouco isto. No mínimo, ok? 20% dos custos da sua empresa. Tem que estar integrado por todas as pessoas e visto que trabalham neste âmbito. Deverá ser um portal, e penso que o request é, com acesso 24/7. Ok? Acesso a partir de qualquer lugar. A empresa deve pegar nesse portal e fazer, sempre que possível, utilizando empresas de base tecnológica como a 2IBI, integrar nos seus sistemas informáticos de gestão, nos seus ERPs. Sempre. Ok? O processo pode ser adaptado a produtos, mercadorias ou a serviços. Há empresas em todos os âmbitos. Ok? E também, a nível industrial, vai ter que interagir com aquela questão que se chama o Bill of Materials ou o Materials Requirement Planning, que é a gestão dos materiais para a produção. Também pode chegar a esse ponto. Tem que gerir documentalmente tudo o que são as comunicações, fazer a gestão dos fornecedores, criar grupos de trabalho e perfis funcionais, permitir que o sourcing também possa ficar residente nesse portal, nessa ferramenta, os registros das POs que sejam claramente definidos, as aprovações devem ser inteligentes, não andarmos a ligar ninguém para fazer a aprovação, deve ir um e-mail automático a dizer peço aprovação, recebi aprovação e posso avançar no processo. Tem que haver permissões para que certas pessoas com responsabilidade máxima possam editar, consultar e eliminar processos. E depois, toda a gestão da comunicação. Toda a gestão da comunicação que é feita com cada fornecedor. Estes são os requisitos gerais que softwares de, digamos assim, de suporte à parte das compras e do procurement deverão ter. Ok? Daí que o Luís a seguir vai apresentar aqui esta ferramenta do
Sim, do vou request. apresentar brevemente, não vou fazer uma Ok? Bom, último diapositivo. Por onde é que nós caminhamos nesta década? Bom, caminhamos para uma crescente digitalização e automação. Daqui a 10 anos, na grande maioria das empresas da Europa, 10, 20 anos, os inventários serão feitos por drones. Ok? Ninguém vai contar o material no final do ano, Luís. E dizem alguns, que maravilha, aquilo é contar material, que maravilha, isso que venha já para aqui. Bom, temos que perceber que a concorrência às nossas empresas vem não só de países como a China, a Índia, mas vem de pessoas que individualmente quase que se transformam numa empresa. Porque neste momento já há software de gestão comercial para eu comprar pessoalmente. E a concorrência que está aqui não é só o customer to customer, o business to customer, é o H2H, o human to human. Porque muitas das transações vão passar a ser feitas baseadas nisto. Vamos ter que mudar mentalidades. É algo que eu não vos posso explicar aqui. A inovação não é uma alternativa, é a alternativa. E só com colaboração dentro da cadeia de abastecimento, com os principais fornecedores, com os principais clientes, só colaborando e não estando só preocupado com preço, é que nós conseguimos fazer melhorar. Estamos quase no final da minha intervenção, peço-vos desculpa pelo tempo tomado, vou apenas vos dar mais um minuto. Dizer que sim, vou, digamos, em nome da Admicami, oferecer, digamos, a contactos corporativos validados a empresas, uma sessão online de, digamos, de até 60 minutos para avaliar, digamos, o vosso procurement e dar algumas dicas. Do mesmo modo, como é que as pessoas vão poder contactar é isso mesmo, é isso mesmo. Eu vou deixar ficar isto e depois também o meu contacto também seguirá depois, né, no que será o agradecimento a esta sessão. Também vou fornecer 10% de desconto a eventos de formação presencial, ainda hoje anunciei um no meu LinkedIn, a realizar em Moçambique em 2021 em áreas que tocam estes temas. Os meus contactos aqui, ok? Estão aqui, digamos, em baixo, peço desculpa, estão aqui em baixo as definições, ou seja, a questão da consultoria é para todos os contactos corporativos recebidos até 12 de janeiro. Depois agendaremos de acordo com a disponibilidade comum, está bem? Os 10% que estou aqui a falar é para todas as pessoas que fisicamente estiveram aqui. Aqui ainda duas questões do Heitor, que uma delas é: gostaria de saber qual é a diferença entre gestão de estoques e gestão de armazéns. Bom, a gestão de estoques é a gestão das quantidades dos produtos, dos SKUs que eu tenho em armazém. Gestão do armazém é gerir a operação. É gerir todas as tarefas de recepção, de estocagem, de layouts de armazéns, de picking, de expedição e do packing, da embalagem. Portanto, a gestão de estoques é puramente a relação numérica do que eu devo ter em face à procura, se tenho muito estoque ou pouco estoque. Gerir um armazém é gerir digamos assim, é gerir uma casa. Desde a colocação dos racks onde se colocam os produtos, desde o layout funcional, de acordo com aquilo que se movimenta mais, até estas tarefas que vão da recepção à expedição. Ok? Grosso modo será isto. Temos aqui outra questão que é obter qual é que é a reconciliação que podemos obter da gestão de frota, transporte e distribuição. Pronto, eu penso que aqui esta questão do Heitor Juvencio, que eu também estou a ver aqui no ecrã, é a seguinte, é um dos dilemas logísticos na parte do transporte, que é o que é que eu vou escolher, frota própria ou outsourcing do transporte, não é? E portanto, eu devo dizer o que são, não conhecendo o negócio, porque o cariz do negócio afeta muito esta escolha e esta decisão de frota própria ou da subcontratação do prestador de serviços de transporte. Eu posso dizer que em termos europeus, a maior parte das empresas está com uma relação de 80-20, ou seja, a externalização de 80% e apenas ter um conjunto de veículos para algumas entregas pontuais ou dedicadas a alguns clientes. Não é? A alguns clientes. Eu penso que será esta a questão, mas existem vantagens, digamos, na subcontratação de transporte e existem também vantagens na frota própria. Lá está, existem muitas, mas eu penso que será isto. Eu vou partilhar agora aqui também o meu ecrã. O Request é aquele software que o Miguel começou a falar. E qual é que é a história do Request? Nós temos um cliente grande
com alguma dimensão em termos de organização, logística e procurement, e que tinha pessoas espalhadas por vários locais geográficos, às vezes inclusive fora de Moçambique, e eles tinham aquelas dores que o Miguel aqui falou, que era toda a gente precisava de alguma coisa sem saber bem daquilo que precisava, e tudo se comprava sem haver propriamente muito controle sobre aquilo que estava a ser comprado e se era necessário ter que comprar aquilo, e depois aquilo gerava dificuldades ao nível de inventários que não eram necessários e de inventários que eram desperdiçados e de produtos que eram perdidos. E então, com esse cliente que nos lançou o desafio, nós desenvolvemos aquilo que hoje se chama Request. Isto já foi há alguns anos, na altura tinha um outro nome, mas neste momento chama-se Request. E neste momento o Request é utilizado já em vários clientes da 2IBI, nomeadamente no Parque Nacional da Gorongosa, que tem uma operação logística já com alguma complexidade, com diferentes armazéns, com pessoas que estão no parque na Gorongosa, com pessoas que estão na beira onde existem os escritórios e com pessoas que estão por todo o mundo. Portanto, outro caso prático é a fábrica de cimentos da Beira, que também utiliza o Request, exatamente, portanto, uma indústria e onde se observaram poupanças significativas, não só por causa do Request, que é bom entender que o software só funciona se as pessoas quiserem que funcione, não é? Portanto, é preciso primeiro ter os conceitos, foi isso que o Miguel teve a partilhar antes, e depois de saber que se quer fazer aquilo, então é que se pode começar a utilizar software. Temos uma empresa de transportes também que está a utilizar, que é a Lazo, temos o grupo Transcom Xaraf, Eco2 também a utilizar, portanto, empresas em diferentes setores, logística, fumigação, transportes, indústria, Parque Nacional, todas elas a usufruir destas vantagens. Bom, quais é que são os benefícios de utilizar o Request na vossa empresa? Redução de custos, que é o tema deste webinar hoje. Reduzir e eliminar o uso de papel, aquilo que o Miguel estava a referir. Nós não combinámos nada disto, mas é o que faz sentido. Portanto, não há papéis que estão em pastas e que não estão disponíveis para eu ver se foi aquilo que foi combinado. Está tudo digitalizado. Aumento da produtividade. Não se perde, e está aqui um erro ortográfico que eu já deveria ter corrigido, mas não se perde informação por falta de comunicação ou porque o e-mail está no computador do colega, não, porque o próprio sistema permite que exista uma comunicação interna através de mensagens e anexos. É uma solução 24/7, ou seja, sempre disponível a partir de qualquer lugar, que é uma solução 100% browser-based e alojada na cloud, e tem neste momento já a integração com o ERP Primavera e terá no futuro integrações com outros ERPs não Primavera, ok? Com Primavera tem porque é o ERP que nós mais implementamos nos nossos clientes, portanto, como é óbvio, é aquilo que nós começamos a desenvolver logo desde o início. Mas a aplicação está desenvolvida para permitir a integração com outros ERPs. Como é que isto funciona de forma muito simplificada aqui? Quatro grandes etapas. Aquele desenho que o Miguel meteu lá, eu preciso de uma coisa. Portanto, eu preciso de uma coisa, quer dizer que eu vou fazer uma requisição, não é? Eu vou fazer a requisição, não é num bocado de papel, nem num livrinho, nem numa coisa que se vai perder, nem vou mandar um e-mail para ninguém a dizer que quero comprar uma coisa daquelas, ou que vou querer comprar uma coisa que nem sei bem o que quero, portanto, vou usar aquilo que o Miguel partilhou. Não, eu vou entrar no portal com o meu login e a minha password, vou ver aquilo que o meu perfil me deixa ver e vou criar uma nova requisição. Vou criar uma requisição, vou dizer quais são os produtos ou serviços que eu quero, que eu preciso. Não é, nem é que eu quero comprar, porque aquilo pode não ser necessário comprar porque já existe no inventário interno, não é? Portanto, qual é o produto que eu preciso ou o serviço?
de justificar ou documentar porque é que estou a precisar daquilo e, quando carreguei toda a informação que eu julgo que seja necessária, eu vou pedir aprovação. Portanto, vou fazer um ask for approval ou pedir aprovação. A plataforma funciona em inglês e em português, portanto, é como quiserem. Quando eu peço uma aprovação daquela requisição, alguém dentro da minha organização, que é o supervisor daquele departamento, tipicamente, vai receber uma notificação por e-mail e vai dizer: tens esta requisição por aprovar. Então, alguém pediu-te aprovação para esta requisição. Essa pessoa vai entrar no portal, no request, e vai ver: ok, eu tenho aqui estas requisições, deixa-me lá ver o que é que ele me está a pedir. Essa pessoa pode decidir se aprova ou não. Se aprova, a coisa segue em frente, já vamos ver como. Se não aprovar, ele pode dizer simplesmente: não, eu não aprovo, e o assunto morreu ali, ou pode perguntar: não, olha, eu não estou a perceber porque é que se está a pedir este produto ou este serviço neste momento. Ou não estou a perceber porque é que são necessárias estas quantidades. Ou não estou a perceber porque é que se está a pedir com este preço. Aqui neste momento até pode não saber preços ainda, depende de como é que a empresa funciona. Portanto, podes, por favor, esclarecer e corrigir e pronto. E aí existe uma conversação, inicia-se uma conversação interna dentro do portal, portanto, não há necessidade de haver e-mails a serem trocados e perdidos, não. Sobre aquela requisição especificamente, inicia-se uma conversação. Portanto, é como um chat, ok? É como um Messenger ou um WhatsApp, só sobre aquela requisição, e quando as coisas são esclarecidas, então existe uma aprovação. Quando existe a aprovação da requisição, existe então, passamos à terceira fase, que é a integração com o ERP, neste caso com o Primavera, e quando é integrado no ERP, então é requisitado, é integrado como uma requisição interna que foi aprovada e que alguém do armazém vai ter que satisfazer, e ao mesmo tempo é analisado se não existe aquele produto no estoque interno, é iniciado um processo de procurement dentro do ERP também. Portanto, pedidos de cotação, recebem-se as cotações, faz-se a PO, recebe-se o material e a coisa segue o seu curso até ao final. A quarta etapa, que não é uma etapa, é algo que acontece aqui em simultâneo, é, à medida que o processo evolui dentro do ERP, o utilizador que fez esta requisição inicialmente vai sabendo em que fase que está a requisição dele. Portanto, vai saber que já foi aprovada, já foi enviada a PO para o fornecedor, o material já chegou ao armazém, até que finalmente pode dar a PO como concluída. Luís, posso te interromper? Sim, claro. Bom, tens aqui uma questão no Q&A da Sandra, que depois também o Pedro Azinheiro também fez alguma coisa, outra questão. A Sandra diz: vamos ter a oportunidade de ver as páginas, os interfaces do request, Sim, o ambiente e essas questões. Vamos ver isso aqui mais à frente. Ok, e o Pedro Azinheiro pergunta se o interface está desenvolvido só com o PHC, não é? Foi o que tu disseste, Primavera? Não, com Primavera. Com Primavera, ou se esse PPHC já tens? Ou para ainda outros? não está disponível para PHC. Mas é possível fazer esse interface depois e está previsto, basicamente? Sim. Neste momento a integração que existe é com Primavera, mas o request vai ficar disponível durante este ano para ser integrado com outros ERPs não Primavera. Os PHCs, os STAs, as outras coisas que existem no mercado, em Portugal e em Moçambique. Está bem? Mais alguma questão? Não, para já é tudo, Luís. Ok. Então, como é que isto funciona, por exemplo, a integração com o Primavera ERP, que será depois uma coisa semelhante com os outros ERPs? Tudo o que existe do lado do ERP, tabelas mestres, como os artigos, os centros de custos, os clientes, os fornecedores, as moedas, tudo isso alimenta o que existe dentro do request, chamamos produtos, departamentos, entidades e moedas, e a nível da operação, sempre que uma requisição é aprovada dentro do request, ele gera um novo documento nas compras ou nos documentos internos para a requisição dentro do Primavera, e sempre que um desses documentos é transformado, portanto, sempre que o processo evolui, ele atualiza o status na requisição. E
isto está sempre a acontecer até que a requisição tenha um processo seja concluído, e o processo concluído quer dizer que o material foi entregue ao requisitante e o requisitante confirma que sim, que recebeu o material, e o material pode ser um produto ou pode ser também um serviço, não é? No caso do serviço, o circuito é diferente, que não passa por um armazém, mas o requisitante tem que dizer que recebeu aquele serviço. Portanto, isso pode ser utilizado também para a área financeira, que depois faz pagamentos, de fazer pagamentos só daquilo que realmente foi recebido e foi confirmado que foi recebido in spec dentro das especificações e conforme aquilo que tinha sido pedido. Sobre ecrãs, portanto, o que eu não vou fazer uma demonstração hoje, vou só mostrar aqui 2 ou 3 ecrãs daquilo que a aplicação tem. E a seguir vamos deixar aí um link, o Edson vai deixar aí o URL para vocês acederem à nossa oferta de utilização gratuita. E quem estiver interessado, então depois vamos contactar-vos e agendar uma demonstração para vocês verem em detalhe como é que isto funciona e como é que pode ser útil e como é que se pode adaptar à vossa empresa. Um dos ecrãs que existe é um dashboard muito simples que me diz quantas requisições estão à espera de aprovação, quantas é que estão à espera de correção. O nível de aprovações não falei, mas podem haver 2 níveis de aprovação. O primeiro, que é o supervisor, e com base em determinadas regras, pode ter que subir a um segundo nível de aprovação. Temos aqui também requisições por departamento, níveis de aprovação, de tempo de espera por departamento. Portanto, este é um dashboard que está a evoluir e que vai ter vários indicadores, vários KPIs, que indicam qual é que é a performance e qual é em alguns departamentos, em algumas organizações, eles querem avaliar a performance do departamento de procurement e compras. E isto é uma das coisas que os vai ajudar a fazer isso. Isto é o ecrã principal de todas as requisições, e como podem ver aqui do lado direito, eu vejo em que estado, em que status é que está cada uma dessas requisições. Eu vejo aqui estas que foram aprovadas, quer dizer que se foram aprovadas, foram integradas no ERP e agora estão à espera de ter seguimento. Esta está à espera de aprovação, esta já foi fechada, já foi concluída, esta foi negada. Portanto, on the way to the warehouse, está a caminho do armazém principal, portanto podem haver vários estados aqui associados. Isto é um detalhe de uma requisição em que eu vejo aqui todo o cabeçalho da requisição, quais foram os produtos que foram requisitados, quais é que foram os estados pelos quais a requisição já passou. E tenho aqui algumas mensagens que foram trocadas e posso também ter aqui alguns fecheiros anexados a esta requisição. Está bem? E é isto. Edson, podes, por favor, partilhar no chat, não sei se já o fizeste, aqui este URL para que quem esteja interessado em utilizar o request e ter uma sessão connosco também de diagnóstico para perceber como é que isto se pode adaptar à vossa realidade, por favor, usem Luís, tem aqui uma questão, não sei se te posso interromper. Sim. Da Catarina Cunha, penso que é a Catarina, que também foi minha formanda num curso aqui em Portugal. Olá, se for desde já o meu olá também, obrigado por estar connosco. Abrir uma nova ficha de produto ou uma nova ficha de fornecedor faz-se onde? No ERP ou no portal? Faz-se no ERP, porque é o ERP que manda nesses dados. Portanto, houve aqui um slide, eu vou partilhar novamente. Os artigos são criados no ERP e são atualizados no request. É neste sentido, é do ERP para o request, ok? Os clientes, os fornecedores, as entidades, a mesma coisa. É sempre do ERP, portanto, os dados, o Database Administrator, Category Manager, o que quisermos chamar, portanto, a autoridade da validade dos dados mestre das Master Tables vem do ERP, ok? A questão era do pedido. O pedido também é, não é? O novo documento também é na primavera. A gerar o pedido. Gerar o pedido é aqui no request. Portanto, a pessoa faz uma requisição. No request, ok. O pedido gerar o pedido é no request. Sim, ok. Os dados são alimentados. Sim.
Os dados são alimentados do ERP do Primavera, os dados para dentro do portal, mas depois as requisições começam no portal. As requisições começam no portal, sim. Senão não valia a pena ter portal. Sim. Pois quem não basicamente é retirar para um portal, uma zona, digamos, distinta, tudo o que é a gestão documental deste processo de compra, não é? Exatamente. Okay. Com a vantagem de que, primeiro, é um ambiente web 100% browser, ou seja, portanto, pode ser acessível a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet. E, segundo, as pessoas que tipicamente fazem este trabalho de pedir requisições e coisas do género não têm normalmente acesso ao ERP da empresa, porque a empresa não vai comprar licenças para eles estarem a fazer requisições no ERP. Ok? Portanto, aqui não há essa limitação. Podemos ter tantas pessoas quanto queremos a aceder à plataforma e a registrar pedidos. Temos os links para quem quiser usufruir das ofertas, portanto, o request que tem um preço normal a partir dos $199 por mês e sem limite de utilizadores, portanto, ilimitado. Estamos a oferecer os primeiros 60 dias gratuitos a quem quiser utilizar a ferramenta e experimentar, ver como é que funciona. Está bem? Portanto, estamos a dar uma oferta de $400. Dólares ou euros, não estamos a distinguir. Ok? O preço são $199 por mês. Dólares por mês, ok? Para uma equipa de procurement que pode ter a dimensão, qualquer dimensão, e portanto exato, podem estar ligados de qualquer zona, remotamente, qualquer equipamento. O Miguel falou da qualificação da necessidade. Na requisição do request, como se faz essa qualificação? Qual é o nível de detalhe? O nível de detalhe é que a pessoa tem que identificar um produto ou uns produtos da tabela de produtos ou de serviços que já existe no sistema de informação da empresa. Ou seja, a pessoa quer comprar um saco de cimento, 32,5, e chega lá, tem que escolher o saco de cimento 32,5. Mas para a semana a pessoa temos outra obra e quer comprar cimento 50. Portanto, aquilo não existe lá na tabela de produtos, que é um produto que nunca foi comprado e que nunca foi movimentado. Então aí a pessoa vai ter que fazer um pedido expresso, é dentro do portal também, a pessoa faz um pedido expresso para criar um novo produto. E depois alguém do lado do back-office então vai avaliar se aquilo é realmente um novo produto que não existe na tabela e então vai criar, ou se não, já existe, mas está com uma descrição diferente. E aí também se pode fazer novamente. Luís, e também se pode colocar em algum campo em texto algumas observações complementares, sobretudo nessas novas necessidades, claro, não é? Claro. Ok. E anexar um desenho, anexar um exemplo, uma coisa qualquer. Anexar todo o tipo de coisas. Okay. Nós temos um caso em que eles fazem todo o processo de sourcing, de procurar cotações, tudo, dentro do request. E quando aprovam, já estão a aprovar a compra direta. Pedro, funciona por cloud? Sim. Nós, pronto, aqui é um tema que eu já percebi que sempre que se fala de cloud, a coisa fica tudo a segurança, na nuvem, não é? A segurança e na cloud e na nuvem. Eu vou tentar desmistificar isto de várias formas. Primeiro, quando nós dizemos que o software está na cloud, ele não está num sítio estranho que ninguém sabe onde é que está. O que é a cloud? A cloud são data centers, portanto, são instalações físicas cheias com centenas ou milhares de servidores físicos, que depois têm máquinas virtuais, e que estão em localizações geográficas que nós sabemos. Por exemplo, neste caso, nós usamos os serviços da Amazon Web Services e estamos a usar um data center que acho que é o West Virginia. Portanto, estamos a falar da costa leste dos Estados Unidos, da América do Norte. Okay? Podemos escolher data centers noutras regiões geográficas, na Ásia, na Europa. Tá? Quando nós devemos estar na cloud, o que nós queremos nós estamos com esta aplicação usando um data center da Amazon Web Service, que é um dos 3 maiores fornecedores de serviços de alojamento de hosting cloud do mundo, é a Amazon Web Services, é a Microsoft com a Microsoft Azure e a Google também tem alguns desses serviços. Portanto, mais seguro do que isto
neste momento não existe. É 100% seguro? Não, porque não existe nada 100% seguro na vida, muito menos na área da informática e da internet. Agora a minha questão é, onde é que está o meu e-mail? Onde é que está alojado? Eu tenho uma conta de Gmail, por exemplo. Onde é que ela está? Está na cloud. Mas o que é a cloud? Aquilo há de estar num servidor que a Google tem alojado num determinado local geográfico no mundo. Portanto, a questão da segurança hoje em dia e perceber se é mais seguro ter na cloud ou ter no meu servidor físico em casa, é assim, se eu tiver um data center na minha empresa, um só data center, sem replicação para mais lado nenhum, eu posso ter um ciclone, que não é assim tão raro como isso nos dias de hoje, principalmente aqui na nossa geografia, e eu perco o meu data center e perco tudo o que lá tinha. Se eu tiver isto num data center da Amazon, Microsoft, no sítio qualquer, os próprios servidores têm a replicação da informação para outras zonas geográficas exatamente para garantir que toda a segurança da informação em termos de catástrofe e backups é da responsabilidade do quem faz o alojamento. Do nosso lado, o desenvolvimento que nós fazemos tem também todos os mecanismos com certificados digitais, SSL, portanto todo o acesso à plataforma é feito usando encriptação e segurança. Obrigado, Sandra, pelas tuas palavras também aqui no chat. Obrigado pela presença tua e de todos. Foram cerca de 42, 43 pessoas que estiveram connosco nesta manhã. Do meu lado fica já, e antes que o Luís faça, digamos, o encerramento, o meu obrigado pela presença e naquilo que eu possa ser de ajuda, disponham, e será partilhada a apresentação em PDF juntamente quando o Luís vos enviar os links deste evento. Está bem? Muito obrigado. Foi um prazer obrigado a todos aqui. Obrigado, Miguel. Obrigado, Luís. E ficamos à espera dos vossos contactos para aproveitarem aqui as ofertas que o Miguel deu, o diagnóstico e das formações, e para aproveitarem também aqui a oferta do Request. Ok? Ok. Obrigado. Tudo bom. Saúde para vós.